Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem em mãos um material bem interessante sobre padrões de alta performance. A base vem das ideias clássicas do Napoleão Hill, mas o material também traz comentários, adaptações mais recentes, incluindo as do Joel J. O que a gente tem aqui é tipo uma coletânea de textos, listas de hábitos, reflexões. Parece um mapa mesmo para quem busca desenvolvimento pessoal, performance elevada. Nossa missão hoje é destilar a essência disso tudo, sabe? Como é que a mentalidade e os hábitos podem de fato ser moldados para levar ao sucesso, segundo essas fontes. Exatamente. É um material que explora bastante essa relação, né? Entre a mente consciente e o subconsciente. Mergulha fundo no poder da autossugestão, na ideia de neuroplasticidade, que, bom, a ciência moderna até comprova, e, claro, na formação de hábitos. A ideia é investigar como esses conceitos, que às vezes parecem meio abstratos, se traduzem em ações práticas, em resultados concretos no dia a dia, pelo menos de acordo com o que está escrito aqui. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo. A ideia que parece permear tudo é o poder, assim, gigantesco dos nossos pensamentos. O material chega a afirmar: você é uma mente com um corpo e não o contrário. Confesso que essa inversão me chamou a atenção. O que isso significa na prática, segundo os textos? Olha, significa que a mente é o ponto de partida, o centro de controle, sabe? Não somos só um corpo que, por acaso, pensa. Somos uma consciência que usa um corpo. E a neurociência, como está mencionado ali no prefácio, na introdução, ela realmente valida essa perspectiva com o conceito de neuroplasticidade. Que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, certo? De criar novas conexões dependendo do que a gente pensa repetidamente. Isso, exatamente. E isso é fundamental, porque nos tira daquela posição de vítima, sabe? Da nossa própria programação subconsciente. O Dr. Bruce Lipton, que é citado no material, aponta que muito dessa programação vem de fora, né? É assimilada sem questionamento, principalmente na infância. Mas a neuroplasticidade combinada com o que o material chama de livre-arbítrio dá pra gente a capacidade de intervir conscientemente. Não estamos presos a padrões antigos se a gente não quiser. Entendi. E como a gente faz essa intervenção? Qual a ferramenta principal que o material propõe para isso? A autossugestão. Ela é apresentada como a ponte principal, assim, entre a mente consciente, onde a gente define o que quer, e a mente subconsciente, que executa os padrões automáticos. É como dar instruções diretas para essa parte mais profunda da mente. Faz sentido. É aí que entra aquela famosa citação do Napoleão Hill, né? Tudo que a mente puder conceber e nisso acreditar, a mente pode alcançar. A crença parece ser o combustível, então. Exatamente. A crença é essencial. Não basta só pensar em algo, é preciso acreditar na possibilidade. O material reforça muito isso, como no texto N2, que compara pensamentos negativos a, literalmente, enfiar uma chave inglesa nas engrenagens da mente. Eles não só não ajudam, como atrapalham ativamente, né? Atrapalham a resolução de problemas, o surgimento de insights. Já os pensamentos positivos, cultivados de propósito, fortalecem essa capacidade. Ok, então a mente direciona, a crença impulsiona. Mas como isso se transforma em ação consistente no dia a dia? É aí que entram os hábitos, imagino. Como as fontes conectam pensamento e hábito? Os hábitos são descritos como a manifestação física comportamental dos nossos pensamentos dominantes. O sucesso, segundo essa visão, não é um evento isolado, é o resultado de uma série de padrões, de ações que foram repetidas tantas vezes que se tornaram automáticas, gravadas lá no subconsciente. E o subconsciente só aprende pelo hábito, é isso. Lembro de ter lido uma citação de Hill nesse sentido. Sim, na introdução cita-se Hill dizendo algo como: a mente subconsciente pode ser direcionada voluntariamente apenas através do hábito. Isso é muito forte, né? Sugere que não adianta só ter uma boa intenção ou um pensamento positivo esporádico. É a repetição consistente que reprograma o subconsciente. Eu gosto daquela analogia da horta que aparece no prefácio. Os pensamentos como sementes. Cultivar hábitos positivos seria como cuidar do jardim, né? Arrancar as ervas daninhas dos hábitos negativos. É uma ótima imagem, sim, e reforça a ideia de que é um trabalho contínuo.
O material liga isso direto à neuroplasticidade de novo. Treinar o cérebro com repetição focada é como treinar um músculo. Ele fica mais forte, mais eficiente naquilo que você pratica. O padrão habitual número 9 é bem direto nisso. Somos o que somos por causa dos nossos hábitos fixos. Isso coloca a responsabilidade na gente, né? Tudo isso é muito motivador, mas também parece exigir bastante disciplina. Como é que as fontes nos ajudam a transformar essa teoria em prática? Quais são as ferramentas ou métodos mais concretos que elas oferecem? Porque listar hábitos é uma coisa, agora implementar é outra história. É verdade. E o material oferece, sim, várias ferramentas, técnicas bem estruturadas. Não é só filosofia, não. Vamos destacar algumas das principais que aparecem nos trechos que a gente analisou. Talvez não todas, né? Para não ficar muita coisa. Mas as que parecem mais centrais. Ótimo. Quais se destacam mais? Primeiro, tem os clássicos. 6 passos de Napoleon Hill, que aparecem logo na introdução. Eles formam uma sequência bem lógica, olha só. 1. Definir com clareza o objetivo. Dinheiro, meta, o que for. 2. Determinar o que você vai dar em troca. Nada vem de graça, né? 3. Estabelecer um prazo definido. 4. Criar um plano detalhado e começar imediatamente, mesmo sem se sentir pronto. Essa parte é importante. 5. Escrever tudo isso, numa afirmação clara, concisa. E 6. Ler essa afirmação em voz alta, 2 vezes por dia, manhã e noite. E aqui vem o ponto crucial. Visualizar, sentir e acreditar que já alcançou o objetivo. Essa parte do sentir é muito enfatizada. Essa sexta etapa parece conectar direto com a autossugestão e a crença que a gente falou antes, né? Não é só ler por ler, é internalizar. Exatamente. É programar o subconsciente usando a emoção e a repetição. Aí, depois, temos abordagens mais recentes, como as do Joel J. Uma interessante é o método de leitura e aprendizado em 6 passos. Ele se baseia em conceitos como a curva do esquecimento de Ebbinghaus, aquela ideia de que a gente esquece rápido se não revisar, e também na pirâmide de aprendizagem de Glaser, que sugere que a gente aprende melhor fazendo e ensinando para os outros. E como funciona esse método na prática? Os 6 passos. Basicamente, escolher o livro certo para a sua necessidade atual, criar uma rotina de leitura focada em tempo de qualidade, não só em número de páginas, grifar o que é essencial, depois transcrever ou resumir as anotações, sabe? Passar limpo. Aplicar alguma coisa do que aprendeu em 24 horas ou até 7 dias, para não ficar só na teoria. E, o que é considerado mais poderoso segundo Glasser, explicar o conteúdo para outra pessoa. Isso força a organizar o pensamento e aumenta muito a retenção. Aplicar e explicar faz todo sentido para fixar o conhecimento, né? Que outras ferramentas o material traz, talvez, mais focadas no dia a dia da alta performance? Tem os 6 R's da alta performance, também atribuídos ao J lá no texto número 5. São 6 tipos de rotinas que, segundo o material, sustentam a performance elevada. Rotina energética, os cuidados com o corpo, né? Exercício, alimentação, sono, rotina produtiva, planejamento, foco nas tarefas que importam, rotina de aprendizado, leitura, cursos, podcasts, conversas que agregam valor, rotina de conexão, consigo mesmo, autoconhecimento, com os outros, networking, relacionamentos e com o ambiente. Rotina de reflexão, fazer perguntas para si mesmo, usar o método socrático para clarear o pensamento. E a rotina de recuperação, sono de qualidade, pausas, descanso. Menciona até o power nap, a soneca rápida. 6 áreas bem importantes. E ele menciona que tem um protocolo pessoal para cada R desses. Sim, o texto indica que o J detalha o próprio protocolo, o que sugere a importância de personalizar isso, né? Cada um achar o seu jeito. E ligado à rotina de recuperação, tem o protocolo 3-2-1 para o sono, que eu achei bem prático. 3 horas antes de dormir, parar de comer, 2 horas antes, parar de trabalhar, 1 hora antes, começar a preparação para dormir. Desligar telas, relaxar. Interessante essa estrutura para ir desligando o cérebro, né? E isso conecta com os cronotipos que o material menciona, aqueles perfis de sono. Exato. Os cronotipos são basicamente nossos perfis de sono e vigília.
nossas preferências naturais, sabe? Se a gente funciona melhor de manhã, de noite. O material até inclui um teste para identificar o perfil. A ideia é que alinhar as rotinas ao seu cronotipo pode otimizar a energia e a recuperação. Entender seu horário de pico, por exemplo, impacta como você organiza seus Rs. Parece que essas ferramentas mais recentes tentam de estruturar a aplicação dos princípios do Rio de uma forma mais sistemática para o dia a dia. Além dessas, tem alguma outra técnica de autossugestão ou mentalização que se destaca? Sim, tem algumas mais diretas. A autossugestão consciente do Emile Coué, que está no padrão habitual número 1. Aquela frase famosa, dia após dia, em todos os aspectos, estou melhorando mais e mais. Para repetir 20 vezes ao acordar e ao deitar. E a técnica do espelho, do Claude Bristol, no padrão habitual número 4, que envolve olhar firmemente nos próprios olhos no espelho e afirmar seu objetivo em voz alta, com convicção, 2 vezes ao dia. São práticas focadas em reforçar a autoimagem e a crença de forma bem direta. Essas parecem exigir uma certa coragem, talvez, principalmente a do espelho. Mas a ideia é impactar o subconsciente pela repetição e pela intensidade, né? Exatamente. E tem também o texto N3, que introduz a dieta mental, que é um exercício constante de monitorar os próprios pensamentos. A sugestão é imaginar um medidor interno. Pensamentos negativos levam o ponteiro para o vermelho, positivos para o verde. O exercício não é só notar, mas identificar as causas do negativismo. O texto lista algumas: inadequação, medo da morte, inveja, ódio. E ativamente substituir as imagens mentais negativas por positivas. Isso se conecta diretamente com a visualização, que é o sonhar acordado de forma direcionada, né? Imaginar vividamente a vida desejada como se já fosse real. Um verdadeiro trabalho de vigilância e redirecionamento mental. É um conjunto bem impressionante de ferramentas. Mas sendo realista, a vida acontece. O material fala sobre como lidar com os obstáculos que inevitavelmente surgem. Tipo timidez, medo, a sensação de fracasso. Porque aplicar tudo isso quando se está para baixo deve ser um desafio e tanto. Sim, o material aborda isso, o que é importante. O texto 9, por exemplo, foca em complexos psicológicos. Sobre a timidez, ele sugere que muitas vezes ela tem origem lá atrás, sabe? Em experiências passadas, talvez comentários na infância. Dá até um exemplo de uma mãe rotulando a filha como tímida. A forma de superar, segundo o texto, não é lutar contra a timidez, mas mudar o foco da consciência. Em vez de pensar sou tímido, a sugestão é cultivar ativamente o gostar de pessoas. Pensar algo como eu amo a humanidade, gosto de estar com as pessoas. É uma substituição de foco, entende? Interessante. Não é negar o sentimento, mas direcionar a atenção para um pensamento construtivo oposto. E sobre medos e fobias, o que ele diz? A recomendação no texto 9 é enfrentá-los usando a razão e a cautela. Mas distinguindo isso do medo paralisante, aquele que impede a ação, sabe? Já a preocupação excessiva é vista como altamente destrutiva. A abordagem proposta é, em vez de ficar remoendo a preocupação, instruir a mente criativa a encontrar a solução para o problema específico que está causando aquilo. Transformar a ansiedade em ação mental direcionada. E o fracasso? Ninguém gosta de fracassar, óbvio, mas acontece. Como o material lida com isso? Ele é bem direto. O texto 113, numa revisão atribuída ao Joel J. sobre as ideias do Hill, lista 30 causas principais do fracasso. É uma lista longa e um pouco dura, eu diria, mas útil para autoanálise. Inclui coisas como falta de um propósito bem definido na vida, falta de ambição para ir além da mediocridade, formação insuficiente, falta de autodisciplina, essa aparece muito, saúde frágil, procrastinação, falta de persistência, que é fundamental para Hill, personalidade negativa, incapacidade de tomar decisões rápidas, enfim, é uma lista e tanto. Nossa, uma lista para fazer um check-up pessoal mesmo. Identificar essas causas em si já seria o primeiro passo para combatê-las, imagino eu. Exatamente. O autoconhecimento é sempre o ponto de partida. O material também menciona o efeito Dunning-Kruger, lá no texto N3, aquela tendência de pessoas menos competentes superestimarem suas habilidades, enquanto as mais competentes se subestimam. Reconhecer isso ajuda a calibrar a autoconfiança, né? E conecta com a ideia de trocar o perfeccionismo paralisante, ficar esperando o momento perfeito que nunca chega,
por buscar altos padrões, sim, mas realistas, e agir apesar das imperfeições. E o ambiente? O quanto ele influencia na superação desses obstáculos? Muito. O padrão habitual N12 cita Orison Swett Marden sobre a importância de se associar com pessoas positivas, otimistas, ambiciosas. O ambiente e as pessoas ao redor podem tanto puxar a gente para baixo quanto impulsionar. Escolher bem as companhias é visto como parte estratégica para manter o rumo, especialmente quando surgem as dificuldades. Faz todo sentido. Então, se a gente juntar tudo isso, o poder da mente, a construção de hábitos, as ferramentas práticas, as estratégias para superar obstáculos, qual seria a mensagem central para quem quer aplicar esses padrões na própria vida? O que amarra tudo isso? Olha, a mensagem principal parece ser a de autodomínio através da ação consciente e deliberada. É sobre tomar as rédeas da própria mente e, por consequência, do próprio destino. A fórmula mágica mencionada no texto número 4 meio que encapsula isso. Usar o eu posso com convicção absoluta, planejar a vida, o texto até sugere pensar em blocos de 5 anos, o que dá uma perspectiva interessante, e, crucialmente, revisar os objetivos diariamente, sentindo que já são realidade, aquela parte do sentimento de novo. Essa progressão do eu posso, eu serei, eu sou, que aparece no texto número 7, parece fundamental para construir essa identidade de sucesso internamente, né? Antes mesmo que ela se manifeste externamente. Exatamente, é uma construção de identidade. E para que isso se sustente e impacte o mundo, o material também fala sobre liderança, lá no texto N11. Mas não no sentido de dominar, sabe? A liderança descrita ali é baseada em atrair e servir, em gostar genuinamente das pessoas, demonstrar interesse real, elogiar com sinceridade, ser generoso. É uma liderança que inspira, não que impõe. E para garantir que todo esse conhecimento não fique só na teoria, tem alguma fórmula para aplicação prática disso tudo? Sim, o padrão habitual N13 apresenta a fórmula R2A2, que significa reconhecer o princípio ou a ideia, relacionar com a própria experiência e objetivos, assimilar, internalizar o conceito e, o mais importante, aplicar, colocar em prática imediatamente. O texto até enfatiza, faça agora mesmo. É um chamado constante ação. Reconhecer, relacionar, assimilar, aplicar. R2A2. Gostei. Prático. E o propósito nisso tudo? Qual o papel dele? O propósito definido é a espinha dorsal. Ele permeia todo o material, né? Conectando talento pessoal, coerência nas ações e a ideia de deixar um legado. Ter clareza do porquê por trás dos objetivos é o que dá força para persistir, principalmente nos momentos difíceis. Aquela lista não confunda no final dos trechos também ajuda a refinar o entendimento, diferenciando conceitos como pressa de velocidade, paciência de lerdeza ou conhecimento de sabedoria. São distinções importantes para quem busca performance com significado. A ideia final, como diz o título do texto número 13, é que dominar esses princípios e ferramentas permite que o indivíduo se torne, de fato, o mestre do próprio destino. Uau, realmente uma análise profunda que vai da reprogramação mental até a ação estratégica no dia a dia. Cobrimos como a crença e o foco podem redesenhar nossa realidade interna, a importância crucial de cultivar hábitos de forma deliberada. Exploramos um arsenal de técnicas, desde os passos clássicos do Rio até os 6 R's do J, e vimos como o material sugere abordar os inevitáveis obstáculos da vida. Isso mesmo. O fio que conecta tudo é essa capacidade que, segundo as fontes todos temos, de direcionar conscientemente nossa mente e nosso comportamento, para alcançar não só alta performance, mas também bem-estar. É sobre superar programações antigas que muitas vezes nem são nossas, como a gente viu, e as barreiras psicológicas que nos limitam. É um convite à autorresponsabilidade, ao protagonismo na própria vida. E pensando nisso tudo, fica uma reflexão para a gente explorar por conta própria depois. Se grande parte da nossa programação subconsciente vem de influências externas, do ambiente, como o material sugere, talvez o caminho para a alta performance não seja só aprender novos padrões, mas também desaprender ativamente os antigos que não servem mais. A pergunta que fica é: o que no nosso ambiente físico ou social,
hoje mesmo, poderia ser ajustado, talvez algo pequeno, para facilitar um novo hábito que a gente deseja. Ou, inversamente, para dificultar um hábito antigo que a gente quer abandonar. Fica aí a provocação. Muita coisa para processar e, principalmente, para colocar em prática. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise detalhada dos padrões de alta performance. Até a próxima!